Romanos capítulo 10, quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim, queridos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando a estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, mais uma noite nós estamos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração aberto. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, tire de nossas mentes e de nossos corações tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Que tudo aquilo que não provém do Senhor seja desfeito nesta noite, para que esta palavra, que é viva, eficaz, pura e verdadeira, encontre morada em nossas mentes e em nossos corações. E que possamos sair daqui com uma verdade estabelecida por ela em nossas vidas, colocando-a em prática em nossa vida cristã. Nos abençoe nesta noite. Fala conosco, doce Espírito de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma escola bíblica muito boa, muito gostosa, muito produtiva, onde nós pudemos aqui falar bastantes verdades e trazer ao conhecimento dos irmãos algumas questões que muitas vezes nós acreditávamos ser verdade e que não são.
E muitos de nós, muitas vezes, acabamos vivendo uma vida inteira acreditando em algo como sendo verdadeiro e que realmente muitas vezes não é. Por falta, muitas vezes, de compreensão, de entendimento, por falta de acreditarmos em muito daquilo que as pessoas nos falam, sem ao mesmo ter a intenção ou muitas vezes ter a curiosidade de olhar na palavra de Deus o que realmente ela nos diz. Então muitas vezes nós vivemos assim. Nós recebemos uma herança quando nascemos. Nós recebemos uma herança quando começamos a crescer. Eu me lembro de uma ilustração onde um rapaz, ele casou-se com uma moça e na semana que ele se casou, ele então comprou um peixe muito bonito, um peixe grande, muito bonito, e pediu para que a sua esposa fizesse para ele. A sua esposa pegou aquele peixe, preparou e fez. Ele chegou do serviço, e quando ele chegou do serviço, que ele abriu a panela, ele olhou o peixe que ele tinha comprado, e o peixe tinha se resumido a 1 palmo do meio somente, um pedacinho assim, dentro da panela. E ele ficou assustado, falou: que negócio é esse? Cadê o peixe que eu comprei? Eu não pedi para você fazer o peixe? Não, meu amor, eu fiz o peixe. Mas cadê o resto do peixe? Não, o peixe é assim que faz. É desse jeito que faz. Ela arrancou 1 palmo para cima, para baixo da cabeça e 1 palmo para cima do rabo. E só ficou o cotoquinho do peixe. O resto ela jogou fora. O marido ficou assim, estarrecido, porque era um peixe caro. E ele então indagou ela: meu amor, mas como que você faz isso com o peixe que eu comprei? Não, meu amor, é desse jeito que faz, porque a minha bisavó fazia assim. A minha avó fazia desse jeito, a minha mãe também faz assim, e eu aprendi a fazer assim. Ele então, muito indignado, foi procurar a bisavó da moça, que estava viva, graças a Deus. E foi questionar ela: então, bisavó, me explica esse negócio. Porque eu comprei um peixe enorme, grande para minha esposa fazer, e ela fez somente o miolo dele, dizendo que é assim que faz o peixe. E aí ela deu uma gargalhada bem grande, falou: não, meu filho, sabe o que é? Quando nós morávamos na roça, nós não tínhamos muito recurso, e a nossa panela era pequenininha. Então não cabia o peixe inteiro, a gente fazia só um pedacinho. E isso foi passando de geração em geração. E então ele foi compreender que o mal entendido do peixe era tudo por conta de uma tradição e de um costume que tinha começado lá com a bisavó. Então, queridos, é assim que muitas vezes nós vivemos a nossa vida. Vivemos uma verdade achando que aquilo é absoluto para a nossa vida. Achando que aquilo realmente é do jeito que é e não existe outra forma de ser. E o que eu quero dizer com isso, queridos, com essa ilustração toda que eu contei para vocês, é que muitas vezes na vida cristã também nós vivemos dessa forma, achando uma coisa que realmente às vezes ela não é. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler aqui, eu comecei a meditar, e uma das coisas que muitas vezes nós somos ensinados e nós somos criados acreditando é na seguinte coisa: nós fomos criados para ir à igreja, mas não fomos ensinados a sermos igreja. Essa é uma triste realidade que muitos cristãos têm vivido.
Nós somos ensinados a ir à igreja, a vir a este lugar, mas muitas vezes nós não fomos ensinados a realmente ser a igreja do Senhor Jesus. E isso é triste, isso é preocupante, porque muitas vezes nós viveremos 20, 30 anos acostumados a ir à igreja e não sabendo ser igreja. E com isso, queridos, está tendo jogo hoje? E com isso, nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que realmente nós somos. Nós acabamos esquecendo da nossa identidade. Nós vivemos um cristianismo acostumado a ir à igreja e esquecemos de quem nós realmente somos, de quem realmente, a identidade que realmente nós possuímos. E a palavra de Deus, queridos, nos diz que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo na terra. Embaixador de Cristo. O que é ser um embaixador, querido? É ser um representante de Cristo aqui nessa terra. É representar Cristo aonde você está. Nós vivemos uma vida muitas vezes indo à igreja, fazemos a nossa parte aqui, fazemos isso, fazemos aquilo outro, mas lá fora nós esquecemos da nossa missão, do nosso compromisso de representar Cristo aonde quer que nós estejamos, na escola, em casa, no meio dos nossos amigos, no trabalho. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, representantes de Cristo na terra. Além de embaixadores, a palavra também nos diz que nós somos luz do mundo. A luz aqui representada na palavra de Deus, ela significa um referencial. Além de você ser um representante, um embaixador de Cristo, você precisa ser uma referência nesta terra. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ter você como uma referência de homem, de mulher, de pai, de mãe, de bom cristão. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser uma referência, a luz deste mundo que resplandece o brilho de Cristo. Amém, queridos? Além de sermos embaixadores, além de sermos a luz do mundo, a palavra do Senhor também nos diz que nós somos o sal da terra. E o sal, queridos, ele tem uma das funções muito importantes, que aqui, quantos irmãos aqui têm mais de 60 anos? Mais de 60. Quando vocês nasceram, tinha geladeira? Muitos tinham geladeira em casa? Não. Como se conservava a carne? Com sal. O sal, ele tem essa propriedade de conservante. Então aqui, queridos, a palavra do Senhor nos diz que nós somos o sal da terra, ou seja, aquele que preserva os princípios e os valores cristãos neste mundo perdido. Nós somos embaixadores, luz do mundo, nós somos sal da terra, que preserva aquilo que Cristo deixou como valor absoluto. Então esses são um dos papéis que nós temos aqui neste mundo. O último que nós podemos ver também, além de outros, é que a palavra de Deus também nos diz que nós somos cartas abertas. Cartas abertas, ou seja, todos verão Cristo, lerão Cristo através da nossa vida. Precisam ver em nós marcas, características, a identidade de Cristo em nossa vida.
As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo em mim e você. Por isso a palavra de Deus diz que a cada dia eu diminua e que o Senhor cresça. Somos cartas abertas. Mas por que, queridos, nós somos embaixadores, luz do mundo, sal da terra, cartas abertas? Vamos lá para o versículo de número 14. Romanos 10, versículo de número 14. E aqui nós vamos ver 4 perguntas que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja de Roma. Aos romanos, a igreja que foi estabelecida em Roma, ele faz 4 perguntas para esta igreja, que estava sofrendo uma crise também de identidade. Muitos estavam esquecendo qual era o seu papel, a sua missão, o seu valor nesta terra. E o versículo de número 14 nos diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não... Então aqui existe 4 perguntas sobre a missão, que nós como filhos de Deus temos. Como invocarão aquele em quem não crerão? Nós precisamos entender, queridos, que a nossa missão, o nosso papel é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, conheçam o Pai, porque a humanidade precisa de Cristo. Amém? Você acredita nisso? A humanidade precisa de Cristo. Nós ligamos a televisão, queridos, e nós vemos tragédias em cima de tragédias. Coisas terríveis em cima de coisas terríveis. E aí as pessoas ficam tentando achar uma justificativa. Não, porque precisa ser feito isso, e mudado esta lei, e mudado este artigo. Não, porque o governo precisa estabelecer um projeto que estabeleça isso e aquilo outro. Não, porque as pessoas sempre arrumam uma justificativa para se esquivar do que realmente a humanidade necessita. A humanidade não precisa de mais leis, já tem muitas e não são cumpridas. A humanidade não precisa de mais entidades filantrópicas. A humanidade precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação do mundo. Jesus Cristo é o único que pode mudar a realidade de uma pessoa. Jesus Cristo é o único que pode transformar o caos que nós vivemos. Então, queridos, as pessoas precisam conhecer a Cristo, precisam conhecer o Filho unigênito, devem ser convencidos pelo Espírito Santo, precisam ser atraídos pelo Salvador. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como? Se o papel da igreja é anunciar e nós não fazemos, como eles vão crer? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como as coisas vão melhorar? E aí nós vemos o crescente número de cristãos, pessoas que se denominam evangélicas. Nós vemos o crescente número de igrejas, cada esquina abrem uma. Mas não vemos as coisas melhorarem. Não vemos as coisas mudarem. E isso está acontecendo, querido, porque nós estamos acostumados a ir para a igreja, mas não estamos acostumados a ser igreja. Segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz. A primeira é: como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E a segunda é: e como crerão
naquele de quem nada ouviram? Como as pessoas vão crer naquilo que não sabem? Como as pessoas vão ser alcançadas se elas nunca ouviram falar de Cristo? Aí você me pergunta, mas pastor, você liga a televisão, tem Valdomiro Santiago, tem Bispo Macedo, tem tantos pastores pregando e falando de Jesus, R.S. Soares e tantos outros. Você liga em muitos canais, tem a TV Evangelizar, tem a Canção Nova, tem tantas pessoas anunciando o Evangelho na televisão. Como que o Senhor me fala uma coisa dessa que as pessoas não ouviram de Cristo ainda? E infelizmente, queridos, as pessoas não têm ouvido a genuína palavra de Deus. A palavra que realmente transforma. A palavra que realmente salva. Nós vemos um evangelho sendo anunciado de bênçãos e de vitórias. De cura, de libertação de enfermidades, de vícios. Nós vemos, queridos, nós ligamos e vemos, é só vitória, é só bênção. Eu consegui isso, eu conquistei aquilo, eu comprei aquilo outro. Eu fui para a igreja e eu não tinha nada. Agora eu tenho 2 empresas, 2 carros do ano, 3 casas em Miami. Esse é o evangelho que tem sido anunciado. E esse evangelho, queridos, produz cristãos prósperos, produz cristãos curados, muitas vezes, porque muitos são curados, mas não produz cristãos salvos, convictos do seu papel. E o que falta em nós é isso. As coisas não mudam porque está faltando convicção naqueles que realmente conhecem o verdadeiro evangelho. O evangelho da salvação. O evangelho que liberta a pessoa do pecado. Que tira a pessoa das trevas e a traz para a maravilhosa luz. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então Deus, queridos, nos mandou a anunciar a Cristo. Ele nos mandou pregar, Ele não pediu, Ele ordenou. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa tarefa, queridos. Essa é a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão como corpo. Você está entendendo? Você está compreendendo a seriedade desta palavra? Isso nos traz, querido, a responsabilidade de realmente nos posicionarmos como filhos e filhas de Deus e colocar em nosso peito o estandarte de Cristo e anunciar o Evangelho do Senhor aonde nós estivermos. O verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir falar do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão perecendo sem ouvir falar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós vemos pessoas ao nosso lado e não temos coragem de falar, olha, Jesus pode salvar você. Então a palavra de Deus nos diz que essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. É a ordem que o Senhor nos deu. Ide. E aqui, queridos, nós entendemos. Muitas pessoas esquecem desse ide. E transforma o ide em vinde. Em vinde. Eu sempre tenho batido na mesma tecla. E vou continuar batendo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É assim. A missão da igreja não é vinde. A missão da igreja é ide.
Muitas vezes nós fazemos tantas coisas que o Senhor não mandou, mas aquilo que o Senhor mandou, nós não fazemos. Nós nos preocupamos com tantas coisas periféricas, mas aquilo que realmente Cristo nos mandou fazer, nós não fazemos. Porque é mais fácil. É mais fácil nós mantermos o nosso comodismo. É muito mais fácil nós não termos compromisso. É muito mais fácil nós não nos comprometermos, porque se comprometer dá trabalho. Se comprometer, querido, é cansativo. Se comprometer traz dor de cabeça. Não é fácil mesmo, eu sei disso. Muitas vezes nos sentimos cansados, mas é essa a nossa missão. Foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos embaixadores, luz do mundo, sal da terra, cartas abertas. Terceira pergunta, queridos, que o apóstolo Paulo faz aqui é essa: e como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como as pessoas vão ouvir se nós não pregamos? Você está entendendo a seriedade, irmãos? Cada cristão é um enviado de Deus. Fala para o seu irmão, você é um mensageiro de Deus. Aonde Deus te mandar, aonde Deus te colocar, é sua responsabilidade. Cada cristão é um enviado. Mas nós muitas vezes achamos assim, não, isso aí é papel do pastor. Não, isso aí é papel dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas. Não, querido. Esse é o papel meu e seu. Meu e seu. Portanto, é nosso. O pastor tem a sua função de conduzir o rebanho, de cuidar do rebanho, de zelar do rebanho. Mas a nossa missão é pregar o evangelho, aonde Deus nos mandar. Então a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus, Ele ordenou que nós pregássemos esse evangelho. Em todo momento, você não vê Jesus falando assim, olha, eu estou pedindo, por favor, pregue. Olha, eu estou pedindo, por favor, vai. Não, não é esse. Ele está ordenando. É uma ordem. E ordem se cumpre. Então os irmãos estão entendendo, queridos, que é algo sério. É algo muito sério. E aí o apóstolo Paulo termina a quarta pergunta dizendo, como pregarão se não forem enviados? E o texto encerra como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Querido, eu tenho plena certeza e convicção do chamado de Deus para a sua vida. Cristo não te salvou à toa. Ele te salvou porque tem uma missão para mim e para você. E esta missão, Ele tem dado a todos aqueles que o recebem como Pai. Esta missão, queridos, muitas vezes não é fácil, não é um mar de rosas. Esta missão nós com certeza encontraremos muitas dificuldades, espinhos no meio desse caminho, mas esta é a missão que o Senhor entregou nas nossas mãos. E se Ele nos chamou para esta missão, se Ele te escolheu, se Ele te salvou, Ele vai te capacitar,
Ele vai te usar. Ele vai fazer com que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Deus usará a sua vida como um canal de bênção para alcançar outros. Mas nós só seremos usados se nós formos. Se nós ficarmos plantados que nem bananeira, nada irá acontecer. Mas se eu entender o meu chamado e realmente me colocar na posição, grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor fará. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você foi salvo por Cristo? Você foi alcançado pelo Senhor? Então você tem essa missão nas suas mãos. Você tem essa missão na sua vida. Cumpra com zelo. Cumpra com amor. E Deus usará você com poder e graça. Amém?